Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no Ar. E hoje o meu convidado é o professor de História Jodenir Souza. Jodenir é formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é pós-graduando em Tecnologias e Educação também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje nós vamos falar sobre racismo e o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+, comemorado hoje, em 28 de junho. Seja muito bem-vindo. Salve, salve, Guilherme. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, tá legal? Principalmente nesse período que a gente está vivendo aí de eclosão de mais manifestações e as pessoas expondo cada vez mais seu orgulho ou sua autoestima, acima de tudo, né, por serem quem elas são. Eu que agradeço, professor, por você ter aceitado o meu convite. E, assim, eu já quero trazer, para essa primeira pergunta, para falar do George Floyd, que foi aquele homem afro-americano morto por um policial lá nos Estados Unidos, no fim de maio. Uma imagem que chocou todo mundo, que fez com que várias pessoas se manifestassem através de redes sociais. Lá nos Estados Unidos, muitos protestos. E eu quero saber de você, como foi a sua reação ao se deparar com aquelas imagens? Guilherme, a primeira coisa que a gente sente como historiador e como negro é olhar para uma cena daquela e a sensação é, mais uma vez, muita tristeza, muita revolta, muita raiva, entendeu? Porque esse deve ser um dos milhares de casos que acontecem nos Estados Unidos e que a gente tem a nossa própria versão aqui no Brasil, né? Então, aquela cena, ela causa revolta, ela causa qualquer pessoa que tem um mínimo de empatia, tem a sensação de dor muito forte de ver aquela cena. Eu já vi várias pessoas que estão repetindo nessas últimas semanas que não conseguem ver de novo. Toda vez que aquela cena aparece, elas saem de perto, ela espera passar aquele momento para continuar assistindo a reportagem ou qualquer questão. É uma cena muito dolorosa. Se vê uma pessoa, um homem de 2 metros de altura, completamente imobilizado, com um representante da lei que deveria garantir a segurança das pessoas, com o joelho sobre o pescoço daquele homem durante 8 minutos e 42 segundos. Quase 9 minutos de sufocamento e a pessoa pedindo pela vida dela, dizendo: eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. E o que virou, inclusive, um grito de guerra, um grito de manifestação da revolta das pessoas. Eu assisti o documentário Eu Não Sou Seu Negro, que é um documentário feito pelo diretor Raul Peck, que é do Haiti. É um documentário baseado em um livro inacabado do escritor James Baldwin, que é um documentário em que o diretor ele mescla imagens do passado com imagens do presente, mas mostrando que o presente é extremamente atual, que as imagens que nós temos acesso ao assistir ao documentário são imagens que a gente vê que acontecem na atualidade. Vide esse caso do George Floyd, que aconteceu nos Estados Unidos. E é um documentário que dura basicamente 1h30, é um documentário em que você vê, em que o diretor ele questiona a posição do negro na sociedade americana, ele questiona essa fala da síndrome da superioridade, mostra o racismo velado, o racismo com agressão. E tem uma frase que me marcou muito, em que o James Baldwin ele fala: eu não sou o seu negro, eu sou um homem. O que se pode tirar de conclusão, professor, dessa frase? Eu não sou seu negro, eu sou um ser humano, eu sou um homem, tá legal? Ele está deixando claro essa ideia de que ele não vai aceitar essa ideia de diminuição presente nas mais diversas formas. Entende? Então, lá nos Estados Unidos, a palavra boy, quando ela é utilizada contra negros, ela era no sentido pejorativo. A palavra nigger, né, que é negro, na nossa tradução mais direta, né, ela era utilizada da pior forma possível. Por isso que os norte-americanos, eles rejeitaram, por exemplo, a palavra negro. Eles, em vez de ressignificarem a palavra, eles passaram a usar a palavra preto, o black. Né? É diferente, por exemplo, de brasileiros. Aqui no Brasil, a gente ressignificou a palavra negro. Então, quando a gente fala a respeito do movimento negro brasileiro, a palavra preto e a palavra negro adquiriram sentidos diferentes aqui. Eu acho que o ponto primordial é a gente também entender que aqui no Brasil a gente não teve uma coisa parecida com os americanos.
a gente tem muita coisa igual, mas essa questão de chamar de garoto, chamar de moleque, não era o ponto aqui. Mas a questão aqui, principal, era você tirar qualquer chance de ascensão que essa pessoa pudesse ter. Pode falar, querida, fique à vontade. Não, então eu vou trazer... Então eu vou trazer o racismo para o Brasil. Nós falamos do racismo lá nos Estados Unidos porque foi o caso mais recente, um caso de grande repercussão. Professor, onde está o racismo aqui no Brasil? Ou como o racismo estrutural ajuda a construir as desigualdades entre brancos e negros? O racismo no Brasil tá, quando eu pergunto aos meus alunos, e eu pergunto aos seus, aos que assistem ao seu programa, aos seus seguidores, né, os que estão inscritos no seu canal no YouTube, quando eu pergunto para as pessoas o seguinte: pense em quantos médicos negros você conhece. Pense em quantos dentistas negros você conhece. Pense em quantas professoras negras você teve na sua vida até a sua faculdade ou a sua pós-graduação, para quem chegou a esse nível de instrução. Outra pergunta: pense em quantos porteiros negros, seguranças negros e garis negros a gente conhece. A gente tem uma desproporção aí. Se você levar em conta, por exemplo, que na UFJF, no nível superior, a Faculdade de Medicina da UFJF, aqui em Juiz de Fora, ela forma por ano 160 médicos. Eu estava na faculdade, né, estava fazendo a graduação em História, e o meu coordenador do curso, o professor Inácio Delgado, ele me apresentou uma pesquisa da UFJF. De 1991 a 2001, ela formou 1.600 médicos, 10 anos. Dos 1.600 médicos, nenhum era negro. A desigualdade está na nossa cara. A desigualdade está o tempo todo presente. Quando a gente roda por uma cidade como Juiz de Fora, pegando ela mais uma vez como exemplo, e você olha as ruas do centro da cidade, e você percebe claramente que em algumas ruas existe uma presença negra muito marcante, ou uma diversidade de cores da pele muito grande, e outras ruas da cidade são predominantemente de pele clara, pele branca. Quando você olha, por exemplo, para ruas como Getúlio Vargas, e você avança a Avenida Independência acima da Rio Branco, aqui no centro da nossa cidade. Basicamente, para quem não é de Juiz de Fora, eu estou lembrando a você a área central e estou falando que quando você avança na direção da zona sul da cidade, você começa a perceber que você tem ilhas de presença negra, mas você tem efetivamente uma cidade que ela é dividida, segregada, termo técnico, né? Segregada até do ponto de vista da cor da pele. O racismo está presente quando a gente fala, por exemplo, de quem são os grandes youtubers, já que a gente está nessa rede social. Quando a gente fala dos grandes youtubers brasileiros, você vai ver o que uma Kéfera conquista como seguidores, simplesmente falando da sua vida, mostrando o seu rostinho e falando sobre si. E você vai comparar isso, por exemplo, com uma Gabi Oliveira, excelente youtuber, pessoa que fala de grande qualidade e produção de conteúdo excelente, ela não tem tantos seguidores. A questão do padrão de beleza, a questão da quantidade de jornalistas negros que aparecem na novela, a quantidade, por exemplo, de apresentadores de TV, pessoas negras, ou de origem negra muito marcada, né? Você está falando aí... Você entra numa... Não, eu queria fazer um parênteses. Você falando aí de televisão, assim, que é uma área da comunicação que eu gosto, se você pega para ver telenovela, por exemplo, a primeira protagonista negra do horário nobre, que é o horário das 21 horas, aconteceu em 2009, quando a Thaís Araújo foi protagonista de uma novela Viver a Vida, do Manuel Carlos. E a primeira protagonista negra da TV Globo aconteceu com a própria Thaís em 2004, na novela Da Cor do Pecado. Então são poucas representatividades que a gente tem. Se você faz um olhar para a comunicação, para a televisão, que foi o exemplo que eu citei aqui. Ô Guilherme, como você lembrou dessa questão, vou fazer até uma ressalva. Na questão do cinema norte-americano, o primeiro Oscar foi para a atriz que interpretou uma coadjuvante, que era um estereótipo de mulher negra, naquele filme O Vento Levou. E que efetivamente ela foi excluída de toda a premiação, ela recebe o prêmio, mas não tem direito a participar ativamente do jantar de premiação, porque toda aquela segregação por lei existia nos Estados Unidos. Eu sempre lembro de uma história daquela americana... Você fala dos anos 40. Né? Isso, dos anos 40. Eu sempre lembro da Whoopi Goldberg, ela contando o marco que foi para a vida dela, uma série de ficção científica que eu tenho uma paixão, eu sou nerd, né? Então eu tenho uma paixão muito grande por aquela série de TV, a Star Trek, né, a Jornada nas Estrelas,
E que a primeira versão da série, ela tinha uma mulher negra que interpretava numa nave espacial, é uma série de ficção científica, e ela interpretava a chefe de comunicação. A Whoopi Goldberg conta que ela era uma criança de 10 anos de idade quando essa série estreou. E ao ver aquela mulher negra na TV, ela com 10 anos de idade correu para chamar a mãe e gritando: mãe, tem uma negra na TV e ela não é empregada e nem escrava. O que já identifica como é que as pessoas negras aparecem, geralmente, em programas de TV. Você citou exemplo da Whoopi. É a primeira vez que uma negra não é empregada, que é a primeira vez que uma negra tem um papel de destaque. Mas se você para olhar, você filtra, são pouquíssimos exemplos. Então, como que se acaba com isso? O que se pode fazer para dar uma maior representatividade? Tá, a Viola Davis, que é uma atriz que eu sou um admirador muito grande pela habilidade dela como atriz e pela pessoa que ela demonstra ser em tudo que ela produz e fala, a Viola Davis ganhou o Emmy, né, pela sua atuação em algumas séries norte-americanas. Ela disse uma frase muito clara: o que as pessoas negras precisam é efetivamente de histórias contadas para papéis negros. O que as pessoas negras precisam é que quem trabalha efetivamente, desde o empregador até as pessoas que são chefes de empresas, até as pessoas que trabalham com comunicação, pessoas que trabalham em escolas, é que elas assumam uma postura antirracista. Isso é um ponto fundamental. Não basta a gente entender que o racismo existe, mas eu preciso conscientemente lidar com a questão. Eu preciso entender, por exemplo, que uma pessoa branca, ela tem necessariamente mais oportunidades na vida que uma pessoa negra. E existe uma questão fundamental, que um outro canal do YouTube, que eu acho fantástico, chamado A Casa do Saber, ele tem um vídeo belíssimo apresentado por um psicólogo que se chama Preconceito Inconsciente. Como é que a gente não percebe, por mais que eu ache que eu sou uma pessoa de vanguarda, uma pessoa progressista, mas como é que eu não percebo que eu carrego uma série de preconceitos e que eu exerço esses preconceitos em escolhas, em posturas, em falas no meu dia a dia? É a gente perceber que nós não temos um controle 100% do que somos, e que nós somos fruto de uma cultura, e que a gente, sendo fruto de uma cultura racista, todos fomos educados para sermos racistas. Todos fomos educados para sermos machistas, todos fomos educados para sermos homofóbicos. E aí o ponto é uma postura consciente de combate. E você, Jodenir, professor, está na sala de aula há muitos anos, como que você pode contribuir ao falar com os alunos, fazer um combate ao racismo? Como que você pode trabalhar a questão do racismo dentro da sala de aula? Eu acho que o primeiro ponto é que eu, como professor e um homem negro homossexual, eu tive uma percepção muito clara, desde que eu comecei a trabalhar como professor, que o meu papel é político. E não é político partidário, como muitas pessoas têm a pecha errada e a ideia absurda de pensar. É um papel político no sentido de fazer as pessoas pensarem sobre a realidade que elas vivem. Então, quando eu estou em sala de aula, eu faço essas perguntas que eu acabei de fazer. Quantos médicos negros você conhece? Se você entende, por exemplo, que se eu tenho uma população negra que é descendente de pessoas escravizadas, que após 130 anos continuam presas, em sua maioria, nas mesmas funções de seus antepassados escravizados, eu percebo um problema. Perceber o problema é o primeiro ponto, e o papel de qualquer professor é atentar para isso. Eu tenho um amigo muito querido, o professor Lucas Miranda, professor de física, que ele trabalha com física em turmas de ensino médio. Ele parou parte das aulas dele e ele conversou com os alunos sobre a questão do George Floyd e a questão das manifestações que aconteceram. Ele abriu espaço que os alunos falassem sobre a questão que eles viram e lidam com a questão. Detalhe, o professor Lucas Miranda é um homem branco, loiro, dos olhos claros. Ele faz isso no papel de quê? Ele entende que ele não sofre na pele, mas ele entende que se as pessoas assumirem uma postura antirracista e de combate efetivo a essa questão, a gente pode viver num mundo diferente. Mas hoje, 28 de junho, é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+. É uma data que completa 51 anos, que começou lá nos Estados Unidos, em Nova York, com o episódio Stonewall. O que foi esse episódio? Foi uma brutalidade da polícia ao invadir um bar, e o movimento gay, o grupo gay daquela época, ele revidou
e desafiou os policiais. Uma data símbolo, uma data emblemática. Mas se sabe que o caminho é muito sinuoso, o caminho do combate ao preconceito. O Brasil tem o triste posicionamento de um dos países que mais mata homossexuais no mundo. O Grupo Gay da Bahia divulgou um dado em relação ao ano passado, são números de 2019, foram 329 mortes de homossexuais, uma morte a cada 26 horas, apesar de um número ter caído 26% se comparado com os números de 2018, mas são números muito altos. Então, o que você analisa dessas datas simbólicas, como essa data de hoje, 28 de junho, qual que é a importância dela? A importância principal, tanto para a questão de movimento negro quanto movimento LGBT, a gente está falando de movimentos que eles são afirmativos. A gente tem pessoas que nasceram negras em sociedades racistas, que foram educadas a vida inteira para se sentirem inferiores. A gente tem pessoas que são LGBTQ+, pessoas que são com questões de gênero, diferente do que o padrão social espera, ou questões de desejo sexual, desejo afetivo, orientação sexual, diferente do que a sociedade espera. E que a vida inteira foram educadas para achar que estão erradas, para achar que aquilo que elas sentem é pecado, é erro, é ruim. Viver numa sociedade atual e lidar com essas datas são datas para estimular, acima de tudo, aquilo que em inglês foi chamado de pride, foi chamado de orgulho, que é diferente do que a nossa sociedade brasileira aponta. Quando se fala desse orgulho, desse pride, a gente está falando, na verdade, acima da valorização daquilo de positivo, daquilo de melhor que você tem dentro de você. Que você não está errado, ou você não é ruim por ser negro, por ser LGBT. Na verdade, a grande questão aqui é que essas datas, elas servem para a gente lembrar que existe toda uma luta, mas principalmente para dar visibilidade. Durante muito tempo a gente viveu na vergonha de ser uma população LGBTQ+. E aí, essas datas, a ideia da parada do orgulho e toda essa questão é para mostrar que existem pessoas LGBTs em todas as instâncias. E essas pessoas, elas estão assumindo perante a sociedade que elas são justamente uma comunidade que, acima de tudo, deseja o quê? Direito. Deseja, acima de tudo, o quê? A possibilidade de ter um lugar ao sol, como qualquer pessoa tem. São cidadãos como os outros, sempre existiram, mas estavam escondidos em função de toda uma perseguição e violência. Vamos lembrar que essas datas, elas sempre nascem a partir de atos de violência por parte do Estado. E, infelizmente, a gente tem que lembrar que esses atos de violência são perpetrados, são organizados, muitas vezes, pelas forças policiais, como foi o caso do Floyd, nas manifestações do último mês, como é o caso, por exemplo, do bar Stonewall. Professor, tem um vídeo lá no seu Instagram que eu achei muito sensível e que você fala que combater a LGBTfobia é exaltar o amor. Então, como que se exalta o amor em meio assim, a tantos preconceitos, a tantas adversidades? Olha, eu acho que o simples fato de você existir e você glorificar a vida e você querer viver sua vida com dignidade, no âmbito de violência, isso já é uma forma de resistência e uma forma de ressaltar. É óbvio que em alguns momentos a resistência teve que ser como aquela de Stonewall, teve que ser a resistência violenta mesmo, de resistir à agressão que vem de fora, tá? Só que, efetivamente, hoje em dia, a gente tem uma população LGBT que o simples fato de eu dar um abraço, de eu dar um beijo, de eu andar de mão dada na rua, de eu manifestar simplesmente o meu direito de viver o meu afeto, tá? Sem excessos, gente, tá? Eu cobro da pessoa heterossexual que ela respeite os espaços públicos. Eu cobro também da pessoa LGBT que ela respeite. Agora, o ponto de ter todo um visual associado à população LGBT, como se ela quisesse agredir aos olhos das pessoas, simplesmente com exercer o seu afeto, eu acho que é uma forma de resistência maravilhosa. Manifestar o seu amor, manifestar o seu afeto, ter o direito de ser quem você é, expressar quem você é, demais. Isso é uma conquista da democracia, isso é uma conquista de viver em liberdade, tem que ser valorizada de uma forma muito grande. Eu poder sair na rua da forma que eu quiser e eu entender
que os padrões de gênero, eles não me prendem, ou os padrões de orientação sexual não me prendem, isso é uma liberdade muito grande para o ser humano. Infelizmente, parte das pessoas não está pronta para isso. E por não dar conta da liberdade que os outros têm, algumas pessoas vão agir com preconceito. E vão achar que elas têm direito de coibir a liberdade das outras pessoas. Professor, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, a sua gentileza por parar seus afazeres e tirar esse tempo para falar com o meu canal. Muito obrigado. Você quer deixar a sua rede social, seu Instagram, que eu sei que é aberto, que você posta um conteúdo bem bacana lá, o espaço é seu. Tranquilo. O meu nome é Jodenir, né? Então tá aqui na descrição aí que o Guilherme fez para vocês. Como meu nome é muito diferente, acaba que eu consigo colocar o meu nome nas redes sociais. Então, aqui no YouTube eu sou o professor Jodenir Souza, no Instagram eu sou @Jodenir, né? Assim como no Twitter e em algumas outras redes, né? Mas o máximo que a gente puder para divulgar coisas legais, a gente tem que divulgar. A gente está no momento em que o pós-verdade, ou a chamada fake news, as fake news, elas tomaram um espaço muito grande. Eu acho que divulgar verdades, divulgar ciência e, acima de tudo, abrir diálogo é a única forma da gente avançar como humanidade. Parabéns pelo seu canal, tá, Guilherme? Muito obrigado. E a você que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito, muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Os contatos que o professor Jodenir disse aqui na entrevista, claro, estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima entrevista. Um abraço e até lá.